10 horas 16 minutos. Temos um recado muito importante, pessoal, para a saúde mental. São fatos aí que a gente mencionou semana passada. Muita gente sabe da questão da depressão, os males que tem acontecendo na nossa sociedade, a pressão do trabalho, a pressão até mesmo estudantil, época de vestibular, o pessoal fica naquela tensão. E para falar um pouquinho desses problemas, o Leonardo Tomazini traz um recado para a gente. Com certeza, às 10 horas e 16 minutos, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube 1 a Fernanda, lá do Barão de Mauá, que tem uma excelente notícia. A Clínica Escola de Psicologia do Barão de Mauá, hoje, atualmente localizada na rua Amadeu Amaral 56, está oferecendo atendimento, na verdade, gratuito. É um primeiro contato, da psicologia. Ela vai falar um pouquinho mais desse trabalho que tem sido desenvolvido, pelos psicólogos, futuros psicólogos lá do Barão de Mauá. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Como é que funciona? A pessoa que tiver interesse, quem é a pessoa que deve procurar e como é que funciona? A clínica de psicologia é aberta, atendimento ao público, tá? A gente é aberta a toda a comunidade, não é necessário um encaminhamento médico ou específico, Então, diversas demandas emocionais por famílias, E a gente então faz o seguinte, as pessoas para entrar lá é da seguinte maneira, tá? Existe a triagem, que é uma triagem aberta à população, então basta ligar no telefone da clínica, tá? E aí a gente agenda uma triagem que vai ser feito um acolhimento psicológico nós temos 2 psicólogos na clínica, tá? Que fazem essa triagem e depois o caso é encaminhado para uma fila de espera. Nós atendemos psicoterapia, então são as modalidades de atendimento: psicoterapia, orientação profissional, avaliação neuropsicológica, tá? E também avaliação para cirurgia bariátrica, tá? Ô, Fernanda, tem uma idade que a pessoa mínima e máxima? Sim. Nós temos só a idade mínima, Crianças a partir de 4 anos. 4 anos já é a idade. Porque eu estou perguntando isso, Samuel, porque tem algo que preocupa muito e todo mundo aí já está sabendo do que é a questão de suicídios na faixa etária aí de 12 a 20 anos, Tivemos casos em Ribeirão Preto, não só aqui, não é uma exclusividade, só lembrando de Ribeirão Preto, mas todo o Brasil. A gente acompanha casos dessas pessoas muito jovens tirando a própria vida e muitas das vezes problemas provocados pela depressão, ou no namorinho não deu certo, ou outros problemas internos. Agora, existe um acompanhamento para esses casos? Tem como evitar esse caso tão grave até tirar a própria vida? Inicialmente é importante a gente pensar, que essa população, o que está acontecendo com essa mudança agora, com a informação muito rápida, Eu acho que as cobranças, sobre as próprias redes sociais, dos jovens terem que buscar uma identidade, uma ideologia, eu acho que isso talvez tenha fomentado, um desespero emocional e psíquico de ter que ser algo, E a nossa preocupação maior, enquanto área da psicologia, é que esses atos, tenham sido incentivados por questões de grupos de redes sociais, como se tornasse um ato heróico, Então, e a demanda disso é todo um sofrimento psíquico frente a essa juventude que talvez, por uma informação rápida, por uma questão da tecnologia, estarem com uma grande dificuldade de verbalizar as emoções. Aí então, não expõe isso, Acaba, o que a gente vê muitas vezes, os conflitos, relacionamentos são resolvidos, por mensagens de WhatsApp. Então as pessoas não estão mais conversando. E o diálogo vem não só no âmbito familiar, mas a gente vê também dentro da própria universidade, Eu, como docente, a gente acompanha, talvez, essa solidão, e essa dificuldade desses jovens estarem expressando as emoções. Então, eu queria divulgar o nosso trabalho também, que para jovens a partir de 16 anos, estando acompanhado com os pais, a gente oferece o plantão psicológico, tá? Esse plantão é para urgência e é feito um acolhimento e os devidos encaminhamentos, Então, para casos mais graves, inclusive a gente encaminha para a rede pública, Às vezes, muitas vezes, a importância, inclusive, de um tratamento medicamentoso, tá? Esses plantões funcionam em dias e determinados horários da semana, tá? Então, a gente pede para sempre pelos interessados ligarem, entrar em contato pela clínica, tá? O telefone é 3603-6697. E aí os plantões, então, são direcionados a partir dos 16 anos. Para os menores de 16 anos, a gente
por uma questão importante, a gente está entrando em contato com a família e essa família pode agendar, então, a triagem, que entra numa outro determinado tipo de atendimento, que é realizado pelo contato telefônico. Barão de Mauá, a gente sabe da excelência aqui, eu sou formado na Barão de Mauá, conheço psicólogos lá da Barão de Mauá. Só reforçar essa questão, a gente fala muito da saúde mental do adolescente e você reforçou a importância de estar acompanhado dos responsáveis. Não vão dizer um tratamento, mas essa conversa, esse período inicial de descobrir o que está acontecendo, tem que estar o pai junto, tem que estar a mãe junto. Sim, é muito importante, né, não só por uma questão legal, né, de ter o acompanhado, mas é importante também que muitas vezes o que a gente costuma fazer, principalmente de 12 a 15 anos, a gente primeiro conversa com os pais e depois o próprio psicólogo da clínica chama, né, o adolescente para poder também dar um acolhimento, né? Então é importante que muitas vezes eu tenho vivenciado nessa última semana, né, uma procura imensa, né, da ajuda por conta dos acontecimentos da semana passada, mas a gente tem que ficar atento não só com as questões que acontecem fora, mas é importante que também estejamos atentos com os nossos filhos, né, com o que está acontecendo. Então, a Barão de Mauá, né, enquanto docente do curso e coordenadora da clínica, a gente tem procurado assim, fazer um grande trabalho de excelência junto à comunidade. Esse trabalho tem que ser continuado com os pais também, né, Samuel, que acompanham. E é um trabalho que eles devem continuar, porque eu penso que, não sei se eu posso estar errado, a senhora é mais dessa área, mas o adolescente ali que está com esse pensamento, ele é uma espécie de uma bomba relógio, né? E se você não dá atenção, ele vai extrapolar na rede social, ele vai desabafar no WhatsApp, e ninguém dá atenção, e é a hora que ele acaba de pensar, ninguém me quer, ninguém... Então é esse momento que ele de repente acaba optando por tirar a própria vida. Então existe um acompanhamento. Não só esse, né? Não, é vários, exatamente. Até a bulimia, a questão às vezes de encontrar nas drogas uma fuga para alguma questão. Né? Eu acho, gente, que a gente tem que pensar numa questão também importante, que é o quanto também que esses jovens estão tolerando o sofrimento e acreditarem dentro deles mesmos, né? Então a psicoterapia vai fazer um resgate dessa autoestima, de aprender a tolerar a dor, né? Porque o que a gente está vendo é uma iminência de sofrimento e talvez uma intolerância, né? De poder passar por determinados momentos da vida, né? E dizer que há soluções, né? Então eu acho que talvez está faltando a esperança, né? E talvez a tolerância e a paciência, né, junto com talvez o apoio familiar, né, o apoio de profissionais da saúde mental, para que eles realmente possam acreditar que existe uma solução. Mas o que a gente vê é um desespero, né, e talvez não entender que em alguns momentos da vida, né, a gente precisa ter a resiliência e a tolerância interna de que as coisas vão passar, mas parece que eles querem uma resposta rápida. Eles não querem sofrer, né? Inclusive eu acho que não só o sofrimento, né, mas inclusive na questão profissional, né, a gente, por exemplo, a pressa que eles têm talvez de quererem chegar numa determinada ascensão profissional e pensar que existe, né, uma lapidação, né, eu vejo o jovem como uma pedra bruta que precisa ser lapidada, né, para que inclusive essa maturidade emocional venha com a própria experiência daquilo que eles estão passando e que vão passar, né, por mais que enquanto os profissionais da saúde, os pais possam estar acolhendo, estar do lado, precisa começar a acreditar um pouquinho dentro de si mesmo, né, daquilo que ele vai tolerar. Então aí entra a importância da psicologia. E a gente está vendo como que o interesse pela busca da nossa área, né, principalmente da saúde mental, para poder então ajudar e acolher toda a população. Vamos reforçar então, Fernanda, o endereço, o contato para entrar em contato lá com vocês? Sim, a Clínica de Psicologia então da Barão de Mauá, ela fica na Rua Amadeu Amaral, número 56, tá? Então oferecemos o plantão psicológico, que é a partir de 16 anos, jovem a partir de 16 anos, acompanhado dos pais, e a triagem. Então, passando por esses processos, depois a gente tem uma série de tratamentos que são realizados por estagiários do curso de psicologia, e todos esses atendimentos são supervisionados por professores, psicólogos e especialistas na área. Tá? E tem o telefone também, E tem, né? o telefone, sim, é 3603-6697. Para qualquer tipo de informação e agendamento, a nossa equipe aí conta com 2 psicólogos, tá? Eu na coordenação e mais uma auxiliar administrativa que nos auxilia e poder atender toda a população. É uma dica excelente, né? A gente não pode fazer vista grossa e pensar que esse tipo de situação, não só
de jovens tirar a própria vida, mas outros, drogas também, esse tema é muito complexo, mas de que não acontece na nossa família, né? A gente tem esse paradigma de, não, só vai acontecer no vizinho, meu filho jamais faria isso, meu filho não mexe com droga, meu filho não põe a mão em arma, e muitas vezes os pais são os últimos a saber, só fica sabendo na hora que acontece. Então tem sintomas, né? O comportamento, você já percebe uma agressividade ou outro tipo de sintoma, procure a clínica especializada em psicologia lá do Barão de Mauá. Só vou reforçar aqui porque é muito importante. Amadeu Amaral 56 e o telefone 3603 6697. Eu não tinha decorado o finalzinho. 6697. Fernanda, muito obrigado, viu? Tá sempre abertas as portas aqui do estúdio, porque é uma informação importante que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Pensam logo na questão financeira, não, mas o psicólogo é caríssimo, eu não posso. Tá aí a solução para vários problemas. Obrigado pela sua presença, pessoal que está aí com você também. Viu? Obrigada pela oportunidade, tá bom? Obrigado, pessoal, tá dado o recado. Esperamos mais vezes, inclusive o pessoal da Barão de Mauá, é sempre importante falar deste assunto. 10h27, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o Programa do Léo. Programa do Léo, a força do povo. Clube 1, 660 AM, 96.7 FM. Rádio Clube Brasil. Conteúdo nacional e internacional, Rede Band News. Quem anuncia na Clube?